Olá, pessoal. Agora vamos ver aqui a nossa avaliação diagnóstica de português, certo? Mesmo introdução da de matemática que vocês fizeram ontem, né, o nome das professoras, essa que vos fala, Priscila Gomes, a professora Janiele, do turno matutino, certo? Aqui mais uma vez para você escrever o seu nome completo. Preste atenção na questão da letra maiúscula, certo? O nosso nome, ele inicia com letra maiúscula, porque é um substantivo próprio, ok? Do mesmo jeito aqui, o nome da professora também é para iniciar com letra maiúscula. Quem é aluno de tia Janiele vai botar Janiele, quem é aluno de tia Priscila vai botar Priscila. Na primeira questão, nós temos aqui uma contação de história. O nome da história é A Casa Feita de Sonhos. Para responder as letras A, B e C, você vai ter que assistir ao vídeo, certo? Você vai clicar aqui e vai começar o vídeo da história. Depois que você ouvir a história, você vai escrever quais são as 4 características que o menino dá para a casa dos sonhos dele, certo? Ele diz que a casa dos sonhos, ela é para ser assim, assim, assim e assim. Ele dá 4 características, aí você vai escrever quais são. Para realizar esse sonho, ele construiu 4 vezes a sua casa e usou 4 tipos de materiais, um para cada construção, certo? Aí você vai escrever quais são esses materiais que ele usou para fazer essas casas, certo? No final, a gente, quando você escutar a história, né, você vai ver se deu certo a construção da casa dele, como foi. Você vai assistir a história. A letra C diz o seguinte: uma pessoa chega para um menino e pergunta, né, onde ele mora. Aí ele dá uma resposta assim bem legal. Aí eu quero que você escreva aqui a resposta que ele deu quando alguém perguntou onde era que ele morava, certo? A letra A, B e C você vai fazer de acordo com a questão 1. Número 2. Como eu falei para vocês na aula sobre o 5º ano, no sábado letivo do dia 17, o 5º ano vai trabalhar a Olimpíada de Língua Portuguesa, certo? Essa Olimpíada é uma Olimpíada nacional. O tema da Olimpíada é o lugar onde vivo. Então, eu quero que você escreva um texto sobre o lugar onde você vive. Se você desejar falar da sua casa, certo? Aí você vai fazer o seu texto falando sobre a sua casa. Se você desejar falar da sua rua, que o lugar onde você vive, você quer representar a sua rua, você vai fazer o seu texto falando sobre a sua rua. Se você quer falar sobre a sua cidade, você vai fazer um texto falando sobre a sua cidade. Se você quer colocar todos esses itens no seu texto, também não tem problema, certo? Então, você vai escrever aí um texto falando sobre o lugar onde você vive, certo? Na questão 3, a gente está relembrando os adjetivos. São aquelas palavras que dão características, qualidades aos seres, certo? Ou a alguma coisa. Então, aqui a gente colocou a foto da nossa escola, né? Observando a foto da nossa escola, você vai escrever 5 características, 5 adjetivos, 5 qualidades para a nossa escola, certo? A escola estadual Alphaville é uma escola, aí você vai escrever 5 qualidades, 5 adjetivos, ok? Por exemplo, se eu fosse falar da casa, a minha casa é uma casa feliz, então a característica que eu dei para minha casa é feliz, entendeu? Você vai fazer do mesmo jeito com a escola, vai escrever 5 adjetivos. Na questão 4, fala sobre os substantivos, certo? Substantivos é uma parte da gramática que dá nome aos seres. Esses substantivos, eles podem ser classificados de várias maneiras, né? Próprio, comum, simples, composto, primitivo, derivado, coletivo, né? Abstrato, são vários, concreto. Aqui a gente vai falar sobre o substantivo próprio,
certo? O substantivo próprio, ele indica seres, países, estados de forma específica, certo? Eu estou falando de uma coisa específica, não é de todas as coisas da mesma espécie, certo? Por exemplo, quando eu falo a palavra, o substantivo rua, né? Eu estou falando de qualquer rua. Ah, a rua é bonita, né? A rua é nova, a rua é iluminada. Então, eu estou falando de qualquer rua. Agora, quando eu digo o nome da rua, então eu estou sendo específica. A rua Venceslau Braz é iluminada, entendeu? Então, essa é a diferença do substantivo comum para o substantivo próprio. O substantivo próprio, ele é específico, certo? Eu tenho aqui 4 itens em cada opção. Eu quero que você marque a opção em que todos, certo? Todos os exemplos são substantivos próprios. Ah, eu tenho substantivo comum e próprio misturado, eu vou marcar esse? Não. Você vai marcar aquela em que todos os substantivos sejam próprios, certo? A questão 5 diz o seguinte: Carla assinou o seu nome na prova assim. Aí tá aqui o nome dela, completo. Você vai olhar e vai dizer, ela escreveu o nome dela certo? Tá correto aqui o jeito que ela fez? Se você acha que sim, você vai colocar sim e dizer por quê. Se você acha que não, você vai colocar não e dizer por quê, certo? Na questão 6, nós temos aqui uma tirinha que diz o seguinte: o menino pergunta para a mãe, né? Será que ainda precisa de quarentena? Parece tudo bem, tudo tá bem. Será que eu ainda preciso fazer quarentena? Aí a mãe responde assim: paciência, meu filho, porque se tudo está parecendo bem, é sobretudo graças à quarentena. Essa afirmação da mãe significa que ela está dizendo que a quarentena acabou? Significa que ela está dizendo que ainda precisamos fazer a quarentena para que tudo fique bem? Ou significa que ela está dizendo que a quarentena fez tudo piorar? Você vai marcar aí a opção correta, certo? Hoje, dia 21 de abril, é um feriado nacional. Esse feriado é em homenagem ao herói nacional brasileiro chamado Tiradentes. Tiradentes era o apelido dele, certo? Ele ficou conhecido pelo apelido. Observando a imagem abaixo do cartaz falando sobre o feriado, sobre Tiradentes, você vai identificar a informação que está sendo pedida, que é o nome verdadeiro de Tiradentes, o nome completo dele. Está aqui no meio dessas informações desse cartaz. Você vai encontrar e vai escrever aqui abaixo, certo? O nome completo de Tiradentes. Questão 8. Aqui a gente tem a capa de um livro, certo? Você vai identificar as informações dessa capa. Você vai escrever quem é o autor. Você vai botar aqui embaixo, né? Autor. Aí vai colocar o nome do autor. Quem foi que escreveu o livro? Você vai colocar o título da história, o título do livro. Você vai colocar título, aí coloca o nome. E o ilustrador, que é quem fez os desenhos, as ilustrações. Todas essas informações estão aqui na capa, certo? Você precisa identificar quem é quem. Autor, aí bota o nome. Título, aí bota o nome. Ilustrador, coloca o nome, certo? Questão 9. Qual é o tipo de texto representado na imagem abaixo? Será que esse texto aqui é uma piada? É um conto de fadas? É uma receita ou é uma história em quadrinhos? Você vai observar e vai marcar a opção correta. E a questão 10 também é sobre esse tipo de texto. O que é que fez você saber qual é o tipo de texto? Certo? Ah, eu acho que isso é uma piada, porque tem isso, isso e isso no texto. Não, eu acho que isso é um conto de fadas, porque tem isso, isso e isso no texto, entendeu? Você vai identificar qual é o tipo do texto e depois você vai dizer quais são as características desse texto que fez você saber que é esse tipo de texto, certo? E por fim, quando você finalizar, você vai submeter, que é enviar, ok? Boa atividade, certo? Ela tá bem
simples, é só ler com atenção, responder com calma, né? Não precisa ter pressa, faça com tranquilidade que tudo vai dar certo, ok? Um abraço e até amanhã.